Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar para agradecer. Começamos com oremos. Pai amado, eterno Deus, te agradecemos por mais um dia que o Senhor tem nos permitido estar em tua casa. Amém. Mais um dia de graça que o Senhor tem nos dado. Queremos te agradecer por estarmos aqui, que o Senhor nos conduza com todo amor para que esse culto se faça maravilhas em nossas vidas, que o Senhor esteja presente. Amém. Que o Senhor guarde quem está aqui, que o Senhor acompanhe quem está por vir, Por favor, Jesus. que o Senhor esteja com cada um que também não pode vir ao Senhor, mas Amém. o Senhor conhece o coração. Que o Senhor esteja com cada um também, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja presente, que esse culto seja abençoado, que nós possamos agradecer por essa semana Amém. e que conduza o restante da semana. É o que te pedimos e te agradecemos em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado nos céus.
majestoso tu és, na terra e no céu, eu prostrado estarei, no estrado dos teus pés, em teus átrios, Senhor, eu te exaltarei.
Cristo Jesus, habita em mim, Espírito transformados. E um deles que me chama muita atenção deste encontro é sobre Saulo, que foi convertido para Paulo. A história de Saulo é uma história que você pode pensar assim: como que Deus realiza milagres na vida das pessoas? Como que Deus faz para mudar aquilo que o inimigo ele destrói a vida das pessoas? E em um piscar de olhos ele pode mudar a nossa vida. Gostaria que você meditasse no livro de 2 Crônicas 7, 14 e 15. Eu gosto sempre de ler essa passagem porque ela faz sentido na nossa vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Eu gosto dessa passagem na simplicidade de que Deus, Ele se importa com a nossa vida. Quando Ele diz que nós devemos nos humilharmos, e você percebe assim: por que eu tenho que me humilhar? Porque você precisa entender que você precisa de Deus, que a sua luta só vai ser vencida, as suas batalhas, se você estiver caminhando com Deus. E na Bíblia nós encontramos várias pessoas, vários personagens que batalharam, que só conseguiram vencer quando tiveram Deus. E quando eu estava lendo essa passagem na igreja de Parque Primavera, em um domingo, um jovem estava emocionado. E no dia seguinte, ele simplesmente mandou um áudio através de uma outra pessoa, dizendo assim: agradeça ao irmão Saulo, porque essa passagem de Crônicas falou muito ao meu coração. Estava desanimado com a relação, o casamento dele indo por água abaixo. E ele disse que essa passagem falou ao coração dele. Ele estava tendo uma procura com Deus e uma melhora no seu relacionamento com a sua mulher. E ele simplesmente disse: muito obrigado porque você leu essa passagem. Então você percebe que talvez ela pode não fazer sentido para a tua vida, mas ela vai fazer sentido na vida de alguém. E muitas vezes eu sempre leio porque eu compreendo que Deus, Ele se importa com a nossa vida. Você pode estar lá no fundo do poço, Ele ainda vai estender a mão para você, porque Ele é Deus. Amém. Mesmo que você ache que tudo parece desmoronar, Deus ainda vai estender a mão para você, porque Ele é nosso Deus. E mesmo que a doença que atinja você, creia que Ele é o médico dos médicos. Glória a Deus. Amém. Vamos juntos novamente orar, para juntos falarmos com Deus e abrir a nossa mente e o nosso coração para ouvir a palavra dEle. Muito obrigado, Jesus, por Teu único Salvador. Mesmo sem merecer, Tu olha para nós, não vê os nossos defeitos, mas sim olha para o Filho que precisa de amor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até a Tua casa. Muito obrigado porque o Senhor se faz presente na nossa vida, Pai. Muito obrigado porque o Senhor estende a mão para aquele que se sente desamparado, sem esperança. Tu ouviste cada testemunho nesta noite, cada pedido, Pai. Faça morada em cada coração aqui nesta noite. Que ao ouvirmos a Tua voz, possamos sair daqui transformados por Ti, na certeza de que pode cair o mundo
e estamos em paz. Amém. Porque estamos contigo, Pai. Abençoe todos os mensageiros desta noite, todos ouvintes da Tua palavra, Pai. Que nós possamos compreender o Teu chamado cada dia mais em nossa vida. Em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 O rapaz ali, quem foi que contou, disse que a família, o casal está voltando para a igreja. Deus seja louvado, né? E também peço que vocês orem para uma família que, com fé em Deus, sábado vai dar certo para a gente retomar os estudos. Esta família já foi da igreja adventista e só uma pessoa permaneceu na igreja até hoje. Mas devido à distância, ela não conseguiria ir para a igreja. E nós fomos fazer um sábado uma visita lá. E todos os jovens, eram 7 jovens, aceitaram o estudo bíblico. Que vocês orem, porque eu tenho nessa missão. O pastor falou comigo, falou: Saulo, você vai dar conta? Eu falei: pastor, esse pequeno grupo com jovens é o que eu mais gosto de fazer na igreja. Mesmo que a distância seja um pouquinho longa, eu vou até o fim. E vocês possam orar para que, porque vai ser um desafio muito grande, viu? É uma galera que gosta muito da igreja, mas as coisas mundanas atrapalham. E um dos jovens, ele disse para o pastor: a partir de hoje, ele tinha acabado de comprar um maço de cigarro e ele jogou tudo fora. Falou que a partir dali ele não ia mais usar. Amém. E que o desejo dele é se batizar no batismo da primavera. Então que vocês orem. O nome dele é Wender. E eu falei para ele assim: Wender. E eu falei assim para ele, eu falei: Wender, a vida nossa, dos jovens, aqui na terra, a gente precisa entender que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Você precisa compreender que Deus tocou no seu coração hoje, porque Ele quer te salvar. Amém. E se Ele quer te salvar, Ele vai salvar a tua família. Eu disse para ele: quando uma semente é plantada e ela dá bons frutos, você vai ver a bênção que vai ser. Então vocês orem por ele, porque se eu conseguir atingir ele, eu sei que todos ali vão ser salvos. E agora, falando do nosso tema dessa noite, Paulo, ele me chama a atenção pela humildade que há no coração dele. Aí você percebe assim: por que humildade? Porque a gente, quando está em situações de desespero, quem aqui é motorista? Quem dirige carro? Vou fazer uma pergunta para vocês. Como você se sente quando você não sabe o caminho que você tem que ir? Perdido. Mesmo com o Waze, você que não conhece o lugar. Eu mesmo, eu posso andar com o Waze, mas muitas vezes, se eu não conheço o caminho, e se o Waze faltar ali os dados móveis, você fica assim: para onde que eu vou? Então você imagina que é terrível quando você está em um lugar que você não conhece. Uma vez eu estava indo para o hospital com os meus pais, e muitas vezes minha mãe dizia assim: Saulo, para não pagar estacionamento, você fica no carro. Eu falei: não, tudo bem. De repente, vinha atrás a CT com o farolzinho. E eu dizia: e agora, para onde que eu vou? E aí minha mãe, eu ligava para ela e falei: mãe, o que eu vou fazer? Ela dizia assim: só você dá a volta e volta para o meu lugar. Só que você percebe, quando você não conhece a área, você fala assim: onde que eu vou dar essa volta? Ela falou: só você virar à direita, vira a próxima direita e você vai chegar. Eu falei: bom, aí o que eu fiz? Eu olhei para os guardinhas, fiz o sinal de para e coloquei rapidinho no Waze: Hospital das Clínicas.
e era 2 minutinhos eu voltava para o mesmo lugar. Eu falei, ainda bem que o Waze não me deixou. Mas se você não tem, é duro, né? Na introdução diz assim: sabemos que nenhuma igreja, não importa quão bom seja, pode salvar alguém. Aí você pergunta, como assim? A gente vive na igreja, mas essa igreja não pode salvar. Porque muitas vezes eu posso estar 20, 30 anos frequentando a igreja, mas se o meu coração não estiver ligado a Deus totalmente, eu não sou salvo. Eu posso vir para a igreja, mas o meu coração não está na igreja, não está com Cristo. Porque o ser humano é assim. A gente procura ir para a igreja muitas vezes quando as coisas são difíceis, quando na verdade Deus, Ele se importa com a gente se a gente está triste ou alegre. Paulo, ele tinha uns objetivos. Qual era o objetivo dele? Saulo, na verdade, era o quê? Atacar os cristãos. Ele fazia isso porque ele gostava ou porque ele recebia um chamado? O que vocês acham? Ele recebia ordens. E muitas vezes você se pergunta assim, poxa, mas por que ele fazia aquilo? Era errado? Na nossa mente é errado, mas na mente dele não era, porque ele achava que ele fazia aquilo em nome de alguma coisa. Ele tinha talvez uma crença. E dessa caminhada que ele estava indo para onde? Para Damasco. E o que acontece? Uma luz forte irradia o olhar dele. E o que essa luz faz? Cega ele. Aí você imagina como é que ele estava. Ele queria ir para Damasco e a luz pairava sobre os olhos dele, bloqueou ele. Isso aí, pergunto para você, imagine como deveria estar naquele momento Saulo, cego, e como que ele ia chegar em Damasco sem visão. Os rapazes que estavam ao redor dele, todos podiam enxergar. E eu vou dizer para vocês que eu falei na outra igreja, Deus poderia cegar até os amigos dele, mas por que Deus não cegou os amigos dele? Porque o sentido era o quê? Era atingir Saulo. Aí você pensa, Deus é maldoso? Não, Ele é justo. Mas quando eu falei do Ender, da sementinha, é porque Deus, Ele coloca ali a semente dele, naquela pessoa, para que ele se torne bênção à frente. Mas olha só, naquele instante, Saulo, quando cai do cavalo e ele não tem para onde correr, Deus diz o que? Saulo, Saulo, por que me persegues? É tão simples essa pergunta, né? Saulo poderia olhar para Deus e falar, não sou eu que eu faço o meu trabalho. Mas naquele instante, Saulo já estava sendo salvo, porque naquele instante Deus poderia cegar ele simplesmente e falar, você é meu. Deus poderia fazer de todas as formas. Aí você percebe como que Deus trabalha na nossa vida. Ele pode salvar você num piscar assim, ó. Ele pode fazer de todas as formas, mas uma coisa que eu acho bonita da parte dele é que ele leva você a uma reflexão, a você entender por que você está passando por aquilo, por que a gente passa por provações. Você acha que a gente deveria ter uma vida tranquila? Quando Deus nos deu a vida eterna, era para a gente ter uma vida boa aqui na terra? Porque o pecado adentrou no mundo, e isso faz com que você passe provações, e provações muitas vezes duras, não com a maior maldade, mas para ele provar onde que está a minha e a sua fé. Quando você está atrás de um emprego
E a sua área é uma área extensa. E hoje em dia muitas empresas, elas no começo te tratam assim, é de segunda a sexta, mas em determinada caminhada, fulano de tal, vem trabalhar no sábado. E aí você olha e fala assim, eu devo obrigação à empresa, porque eu preciso do salário, ou eu vou obedecer ao que Deus quer? Quando eu trabalhava, já tem tempo que eu não trabalho de CLT, atualmente eu trabalho por conta própria, eu passei muitas tribulações assim de trabalhar, de você escolher, e muitas dessas situações você tem que mostrar a grandiosidade de Deus na tua vida. Uma vez a pessoa falou assim para mim, Saulo, se a empresa oferecesse para você livre R$300 do seu salário para você trabalhar no sábado, você vem? Eu falei, não. Aí, mas você está precisando. Eu falei, mas Deus vai me abençoar, porque de alguma outra forma Ele vai prover esses R$300. Eu não vou precisar vir aqui. Amém. E eles, todas as vezes que a empresa estava passando por dificuldades, a minha chefe dizia, Saulo, você pode vir? Eu falei, não. Mas a gente vai te dar um a mais. Eu falei, não preciso. E eu era o único. Mesmo zombado, eu era o único que não ia. Por quê? Eu entendia que o que Deus podia fazer na minha vida valia mais a pena. E uma vez eu estava indo procurar emprego também com um amigo meu. Ele falou, se prepare que se vier no sábado você vai ter que assumir, porque senão você vai passar necessidade. Eu falei, não vou assumir. E a gente que é cristão, a gente sabe as lutas que a gente passa neste meio tempo. E Paulo, se você olhar a vida de Paulo, não era uma vida simples. Paulo, quando ele recebe essa batalha em que ele está à frente, mas antes dele ter essa situação, um personagem que faz sentido nessa história, falando de grandiosidade, sabe quem é? Estevão. Porque no momento de dor, no momento de aflição, Estevão pregou para Saulo. Sabia disso? Aí você percebe como que ele pregou no sofrimento. Naquele instante em que Estevão estava sendo apedrejado, quem direcionou as pedras? Foi Saulo. E mesmo sofrendo, Estevão, ele olha para Saulo com um olhar de tristeza, mas ao mesmo tempo com um olhar de amor. Aí eu pergunto para você, como é que uma pessoa sendo apedrejado vai olhar com um olhar de amor para o apedrejador? Sabe quem é isso? É Deus, que Ele se importa com a nossa vida. Amém. Aleluia. Ele olha aquela situação, mesmo aí Estevão sofrendo a dor, no instante da dor, Estevão, ele está ali para simplesmente tocar no coração de Saulo. É no momento de dor, muitas vezes, que Deus vai tocar o nosso coração. Glória. Não era preciso, digo para vocês que a gente não era preciso passar muitas vezes pela dor para a gente entender quem é Deus na nossa vida. Mas muitas vezes Ele vai usar situações assim. E mesmo que aquela pessoa sofrendo, um exemplo que eu vou dar para vocês de compreender o chamado de Deus, um pianista que descansa no Senhor, Zezinho, no momento de dor, de sofrimento, de um câncer que acabou com a vida dele, mesmo sofrendo, ele era uma pessoa de Deus, ele pregava de Deus. Nós tínhamos um conjunto que se desfez lá na igreja, e no hospital em que ele estava,
Sabe o que ele dizia para o conjunto? Louvem a Deus para as pessoas que estão no quarto. Pedem autorização e louvem a Deus. E o conjunto ia cantar em cada saída. Se as pessoas ali foram salvas, eu não sei, mas a missão foi feita. E no momento de dor, o Zezinho dizia para mim: tudo é vaidade neste mundo. Se apegue nos braços do Pai. E uma das coisas que ele disse que marcou muito para mim, quando ele olhava a água, eu dizia: Zezinho, você está com sede? Ele: não. Eu falei: por que você está apontando para a água? Ele disse: porque a água eu bebi. Falta você beber desta água. Forte isso, né? Glória a Deus. Falta você tocar no seu coração. Falta você se entregar a Ele, porque eu quero te ver lá no céu. Amém. E Paulo, irmãos, Paulo passou por isso. Por toda a luta, ao nosso ver, ao olhar humano, você poderia dizer: Saulo, ele não merece salvação. Mas quem sou eu para dizer que ele não merece salvação? Quem sou eu que vou condená-lo? Quem sou eu que vou dizer: você não é merecedor? Só quem pode dizer isso é Deus, que vai determinar se nós estamos prontos ou não. Mas quando Deus toca verdadeiramente no nosso coração, é porque as bênçãos Ele já tem preparado. Amém. Aqui diz assim: o que importa é ser sincero, afirma alguém. Também esse é um belo pensamento, pois gostamos muito de pessoas sinceras, neste mundo onde há tanta ausência de sinceridade. Mas a sinceridade é o suficiente? A resposta diz assim: considere Saulo, o perseguidor, que depois se tornou Paulo, o apóstolo. Como Saulo, ele se deleitava em destruir o povo de Deus. Ele estava presente quando apedrejaram Estevão, não fora pelo modo como Estevão morreu. Atos capítulo 7, 54 a 60. Aí aqui diz assim: Saulo podia ter deixado a cena do apedrejamento sem comoção alguma. Era ele quem havia tomado conta das vestes dos apedrejadores. Teria parecido apenas uma execução no que diz respeito ao aspecto legal. Mas quando Estevão se ajoelhou e as pedras martirizantes choveram sobre sua cabeça em defesa, ele deu testemunho da sua visão de Cristo na glória e orou: Senhor, não lhe imputes este pecado. Atos capítulo 7, 60. Embora essa crise tenha lançado Paulo em sua carreira como caçador de hereges, é natural supor que as palavras de Estevão tenham permanecido com ele, e de sorte que ele também se tornou caçado pela consciência. Amém. Compreende? O chamado de Deus para Paulo parte nessa situação em que ele está ali, mesmo ele cometendo um ato grave, Deus ainda vai estender a mão para ele, porque Deus olha para a gente não com o olhar de acusador, mas com o olhar de amor. Você pode ter o pior pecado possível, mas se você olhar para Deus e dizer: Pai, me perdoa, eu preciso me consagrar, Ele vai estender a mão para você, porque Ele é Deus. Amém. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a luta, não importa o que você fez da sua vida, mas importa você olhar para Cristo e dizer: eu preciso me consagrar. Amém. Em sua opinião, por que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres
e encerrava-os no cárcere. Não contente, partiu para Damasco, cerca de 240 quilômetros de distância, provido de credenciais que lhe davam toda a autoridade para encontrar os que eram do caminho, e assim homens como mulheres o levassem presos para Jerusalém. Será que Saulo queria aplacar a sua consciência? Forte isso, né? Imagina o trabalho que ele tinha de destruir a vida dos cristãos, de acabar. Mas Deus, com o olhar de amor, ele bloqueia Saulo, porque ele olha e fala: este camarada, ele é meu, e eu vou transformar a vida dele. E outra pessoa, outro personagem que está dentro dessa história, sabe quem é? Ananias. Porque Deus, ele poderia muito bem fazer a obra, mas ele muitas vezes ele coloca pessoas para fazer a obra dele, para que essas pessoas conheçam o verdadeiro milagre, que elas participam da missão. E quando Deus toca no meio do seu coração para visitar alguém que está afastado da igreja, é para que você participe da missão. Para você participar, você precisa dizer: estou aqui, pode contar comigo. Ananias podia olhar e falar: Senhor, eu não vou não. Esse camarada aí fez muitas coisas ruins. Esse camarada aí dilacera a vida do cristão. Eu? Não vou não. Pelo contrário, Ananias recebe o chamado e ele vai lá de frente para Saulo e cumpre o chamado de Cristo. Ao conversar com Saulo, ao participar da conversão, ele também participa dessa missão. Então o chamado hoje para mim e para você hoje é o convite de Deus, convidando você para participar da missão. Amém. Se tem pessoas ao seu redor e você sabe que você quer que essa pessoa esteja aqui, você precisa sair da zona de conforto. Não simplesmente falar: Saulo, eu não vou porque eu estou cansado. Mas se Deus tocou no seu coração, você vai. Porque aquela pessoa poderá ser um vaso de bênçãos para outras pessoas. Amém. Vou contar um testemunho para vocês do que Deus ele realiza na nossa vida. Há um tempo atrás, antes da pandemia, eu recebi um chamado para abrir um pequeno grupo na casa de uma família também que eram de pessoas adventistas. Só que por um tempo essa família, para vocês terem ideia, a casa deles era considerada uma igreja. E todo o dízimo dessa casa era levado para a igreja principal do Parque Doroteia. E eles tinham assim uma alegria, um prazer de receber a igreja. Só que por um momento da vida eles desgostaram, tiveram conflitos. E uma vez um rapaz que até infelizmente ele descansa no Senhor, ele disse assim, eu falei para ele: por que você não volta para a igreja? Ele falou: Saulo, eu tive um desânimo. Quando eu me afastei da igreja, ninguém foi na minha casa me visitar saber por que eu estou afastado. Ninguém foi lá saber o motivo por que eu me afastei. Eu disse para ele: o seu motivo de voltar para a igreja está na tua frente. Eu estou orando por você, porque eu sei que você vai voltar. E eu falei para ele: todos os dias toda quinta-feira eu faço um pequeno grupo na tua casa. E por que você foge? Ele: não fujo. Eu falei: você foge, mas você está fugindo porque você quer se afastar de Deus. Mas pelo contrário, quando você vem aqui conversar comigo, é porque Deus está mandando você vir aqui. E ele dizia: eu vou ver o dia que eu vou participar. Eu falei: olha, enquanto há chance, enquanto Deus não
fechou a porta do céu, você tem que se entregar. E foi indo, foi indo. Nesse período, a senhorinha disse assim: Saulo, todos os adventistas que vêm aqui em casa falam que vai fazer um pequeno grupo e simplesmente vão embora. Eu disse para ela: a partir de hoje eu não saio daqui sem dizer para você que eu vou fechar o pequeno grupo com vocês, e todas as quinta-feiras. E nesse período havia um jovem chamado Vitor, e ele era o primeiro a chegar no pequeno grupo. Ele era aquele camarada animado. Dizia: aí, Saulão, beleza? Qual é a mensagem que você vai trazer para a gente hoje? Eu falei: se prepare que a mensagem vai ser para você, para todos. E durante 7 meses, o Vitor tomou a decisão de se batizar. Amém. Em um sábado, eu estava pregando e o celular tocou. E o Vitor dizia: Saulo, vem na minha casa, eu quero me batizar. Se eu não me batizar, eu vou morrer. E eu quero me batizar. E eu terminei a pregação, fui para casa, almocei, liguei para o pastor. O pastor falou: Saulo, não tenho como ir. Vê com os anciões aí. Parecia, irmãos, que era o inimigo tentando atrapalhar, porque nenhum ancião poderia ir comigo. E eu falei: mãe, vou sozinho. Ela falou: Saulo, cuidado. Eu falei: vou sozinho. Onde ele morava era no Pantanal, um pouquinho assim no começo. Ele falou: cuidado. Eu falei: não, eu vou, eu preciso salvar este jovem. Cheguei lá, estava o almoço dele, era um pão com ovo. Ele falou: Saulo, servido? Eu falei: não, já almocei. Ele tinha saído a madrugada toda e voltado só de manhã. Tentou pegar objetos da casa para vender por causa do bendito da droga. E eu falei: Vitor, você quer se entregar a Cristo? Ele falou: eu quero. Sabe o que a mãe dele falou? Saulo, ele não falou para ninguém que quer se batizar, ele só falou para você. Eu falei, fiz assim com a mão: deixa eu conversar com ele. Eu falei: Vitor, você quer se batizar? Ele falou: eu quero, Saulo. Eu falei: então, Vitor, vai ter um pequeno grupo agora, vai ter uma vigília musical, vamos comigo? Ele falou: agora? Eu falei: agora. Põe um tênis, põe uma roupa aí, vamos. Irmãos, o Vitor ficou sentado como vocês estão o culto todo. As pessoas levantavam para beber água, ele não levantou um instante. Nós oramos por ele naquele instante. Saímos dali. Na quarta-feira, o pastor falou: Saulo, quero ir com você visitar o Vitor. Falei: vamos, pastor, vamos lá. Novamente, a mãe: ele não está preparado para se batizar. Falei: mãe, fica tranquila, ele sabe da missão. Falei: Vitor, vou perguntar a última vez, você quer se batizar? A ficha está aqui. Ele assinou a ficha. Nós oramos. Quando foi na quinta-feira, o Vitor bebeu, brigou com a mãe e saiu sem rumo. Pegou um ônibus sentido para Santos. Só que ele estava sem dinheiro. Ele só avisou para os amigos e saiu. E dali em diante o Vitor sumiu. A família ia na delegacia, ia nos hospitais e nada de encontrar o Vitor. E a mãe me ligava: Saulo, nos ajude em oração, se você souber do paradeiro, o Vitor desapareceu. Eu falei: mas ele vai voltar. E eles confiavam, porque o Vitor era sempre assim, saía e voltava, saía e voltava. Eu falei: vamos orar, ele vai voltar. Irmãos, a mãe do Vitor se desesperava de chorar. E na quarta-feira, isso foi na quinta-feira, na quarta-feira ela foi ligar no IML e ela deu as características do Vitor. Falou da tatuagem. E a moça falou: é este jovem que está aqui no IML. E o Vitor ia ser enterrado como indigente.
Já estava tudo programado. Nós fizemos o velório do Vitor. E eu disse para ela: Rosana, preciso te dizer uma coisa. O Vitor, o Vitinho, ele descansa nos braços do Senhor. Amém. O Vitor, ele está com Deus. Ela falou: mas ele não se batizou. Eu falei: não tem problema. O coração dele estava com Deus. Quando nós saímos daqui, ela falou: Saulo, mas ele bebeu, ele fez tudo errado. Eu falei: mas Deus conhece o coração do Vitor. Ele sabia das lutas que o Vitor tinha. Mas eu disse para ela: se você quer encontrar o Vitor, você precisa trilhar o mesmo caminho da salvação. E o Vitor, nós tínhamos assinado a ficha. Ele ia se batizar no dia 30 de setembro de 19, perdão. E no dia 30 de setembro, sabe quem se batizou? A mãe do Vitor. Ela disse assim para mim: Saulo, se você disse que o Vitor está com Deus, eu não quero mais saber deste mundo. Eu quero estar com Ele no céu, receber a coroa da vida eterna. Amém. Glória a Deus. Percebe, irmãos, como Deus trabalha na vida da gente? Talvez se o Vitor estivesse vivo, ele poderia estar lutando contra o vício da droga, da bebida. E muitas vezes Deus recolhe, não para o sofrimento da mãe, do pai. Muitas vezes Deus recolhe porque Ele sabe do sofrimento que aquela pessoa está passando. Mas ao mesmo tempo Deus recolhe, mas Ele dá a luz. O Vitor plantou a semente. A mãe em nenhum momento falava de se batizar, mas quando ela viu todo o contexto do pequeno grupo, da missão que foi feita, ela se batizou. Amém. E no ano seguinte ela virou diretora do Ministério da Mulher. E ela fez umas semanas de oração mais impactantes que eu já vi na igreja do Parque Doroteia. Então percebe que Deus, Ele faz coisas inexplicáveis. Aos olhos da humanidade, Saulo não merecia ser salvo, porque o que ele fazia a gente achava maldoso. Mas aos olhos de Deus, Ele merece salvação. Amém. Você veio nessa noite para você compreender que o chamado de Deus é para cada um de nós. O chamado dele é para você compreender que a bênção está preparada. Amém. Se os teus sonhos você ainda não realizou, se o teu emprego que você deseja, confie, ore, deixa Deus ser Deus.